Olá, bancários e bancárias. Eu sou Karen Souza, bancária do Bradesco, e estou aqui hoje nesse momento bancário com duas colegas, porque a gente tem uma pauta muito importante para conversar com vocês hoje. Eu estou com a Bia, do Banco do Brasil, e com a Tamara, da Caixa Econômica. Tudo bem, boa noite. A gente vai tratar aqui de assuntos importantes, né? Essas pautas que foram lançadas no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E ao longo do programa vocês vão entender um pouquinho melhor, né? Quais são essas medidas e a importância delas para a nossa vida. Boa noite, sou a Tamara e a gente vai conversar hoje. A gente estava aqui dando uma conversadinha, né? De como que é importante essas medidas terem sido lançadas agora em relação às mulheres, né? Você estava falando, né, Bia, do governo anterior. Pois é, Tamara, a gente precisa lembrar que já há muito tempo se discute a importância das políticas públicas voltadas para as mulheres, né? As mulheres empregadas em geral, tanto nos empregos formais quanto nos informais, né? As mulheres na política, aumentar a participação da mulher em todos os campos importantes da sociedade. E nos últimos anos, nos últimos 4 anos, no governo anterior, o que a gente assistiu foi um desmonte do pouco que já existia, né? Que vinha caminhando, vinha num crescente, e chegou um momento que não só pararam os investimentos, como o que tinha começou a ser desmontado, né? A Casa da Mulher Brasileira é um exemplo disso, entre tantos outros. Então foi muito simbólico, muito significativo que no início agora do governo Lula, que eu nem preciso aqui ficar dizendo quais são as diferenças para o governo anterior, no dia 8 de março, que é um dia de luta, o lançamento dessas medidas tão relevantes para a vida da mulher brasileira. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas o Fórum Econômico Mundial ele tem uma estimativa de que hoje, para a gente alcançar a igualdade entre homens e mulheres, demoraria cerca de 135 anos. E antes da pandemia, isso seria 99 anos. Então, essa mistura que a gente teve aqui, né, no Brasil, de pandemia mais governo Bolsonaro, fez com que a gente perdesse 36 anos. Né? Então, por isso que é muito importante esse pacote de medidas aí para trazer equidade para as mulheres, né? Que não sei se o pessoal aí de casa entende esse conceito de diferença de igualdade e equidade, né? Então, quando a gente fala em equidade, seria o quê? Você criar medidas para possibilitar que as pessoas que têm necessidades diferentes consigam chegar nos mesmos objetivos. Então, assim, as mulheres, nós somos mulheres, nós sabemos que a nossa vida é diferente do que a vida dos homens, só pelo fato de sermos mulheres, certo? E o pessoal que está em casa com certeza sabe disso. Sim, a gente lida com muitas coisas no dia a dia, né? Não é só a questão do trabalho em si, mas a gente ainda tem que lidar com a dupla jornada, muitas vezes com a questão da tripla jornada também, né? E esse pacote, eu acho que foi muito acertado ele lançar nesse dia e nós fazermos esse momento bancário nesse mês mesmo, em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, né? O pacote de medidas, assim, são 25 ações, né? A gente não vai falar de todas aqui, mas em casa vocês podem pesquisar também, tem nas redes também, porque dá pra gente se aprofundar muito. A gente sabe da dificuldade do dia a dia que a gente tem. Nós, enquanto mulheres bancárias, a dificuldade do encarreiramento dentro do banco, né? A gente vê muitas mulheres trabalhando na rede de agência, a gente vê muitas mulheres trabalhando nos departamentos, mas é muito difícil da gente ver mulheres em cargos de chefia, né? E a gente teve muitas conquistas recentes, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, né? E isso é muito bacana, nós, enquanto trabalhadoras, mulheres, que também temos crianças, que também temos outras responsabilidades. E esse pacote ele inclui diversas ações que nos fortalecem, porque ainda tem muito que ser feito, né? Nessa questão que você citou do Banco do Brasil e da Caixa, né? É importante a gente lembrar que são instituições centenárias e que pela primeira vez na sua história estão sendo presididas por mulheres, né? A Caixa teve uma situação que teve um pequeno período de uma presidência de mulher, que eu vou deixar para a Tamara citar sobre isso, mas isso é muito relevante, porque mesmo sendo
empresas, no caso do Banco do Brasil, uma empresa de economia mista, que a gente ingressa através de um concurso público. Então, em tese, as diferenças elas seriam minimizadas por isso. A gente vê pouquíssimas mulheres ainda nos cargos de chefia também, né? Muitas vezes a gente estaciona a carreira por conta da criação de filhos, porque você não tem não há uma política acolhedora para a mulher que é mãe, né? A gente está sempre num conflito na questão da nossa idade, por exemplo, que enquanto a gente tem idade para ser mãe, é a idade que a gente está evoluindo na nossa carreira. E aí, né, isso vira um problema também. Sim. A Bia é mãe, eu sou mãe, a Karen agora tá grávida. Tô esperando, o nenenzinho já chega. Mas eu não sei, assim, imagino que a maioria das pessoas não sabe, mas o número é assustador de mulheres que são demitidas ou acabam tendo que se demitir por não ter creche, por não ter condição de continuar trabalhando. Quase metade das mulheres, elas deixam o trabalho no retorno da licença maternidade, assim, nos meses subsequentes. A maioria é demitida mesmo. Isso é um número, assim, é muito pra gente pensar, né? É muito pra gente pensar. E na pandemia isso piorou, né, Tamara? Piorou muito. Porque a mulher assumiu o papel de cuidadora, né? Cuidar, às vezes, não só dos filhos, mas dos idosos que eventualmente compõem aquele núcleo familiar, e não tinham o que fazer com seus filhos, né? Então, é muita coisa a se pensar e a se fazer ainda para ter a inclusão da mulher de forma adequada no mercado de trabalho. Sim, e essa dificuldade apontada assim, eu tenho amigas que retornando do trabalho, perderam o emprego justamente dessa maneira que você falou, retornaram, passou um tempinho, foi mandado embora e assim, pessoas que a gente sabe que quanto mais mais motivação você tem para voltar com mais gás ainda para o trabalho, né? Quando você tem um filho, você pensa muito além disso, não é só ir trabalhar e cumprir a sua função, você pensa nas responsabilidades que você tem. E quando a gente tem esse retorno dos empregadores, é muito duro essa realidade para a gente, é uma coisa que acontece muito, né? E essas medidas, assim, essas 25 ações, elas olham muito para o social, a questão que você falou da criação de creches, de ampliar esses serviços, eles fortalecem muito para que as mulheres consigam mesmo ter onde deixar os seus filhos e consigam ir até o seu trabalho, consigam estar no mercado de trabalho sem precisar abandonar a carreira. E uma outra coisa que acontece muito, uma das medidas assinadas pelo Lula, essa questão da equidade salarial, da igualdade salarial entre homens e mulheres, é porque o que a gente mais vê é que as mulheres abandonam as carreiras. Isso é muito difícil de acontecer com um homem, né? Então, esses pacotes, eles vieram num momento muito importante para que a gente alavanque esses direitos e tenha mesmo essa equidade. E com essa situação, você vai aumentando a desigualdade entre homens e mulheres e criando um terreno ainda mais fértil para a violência contra a mulher, né? Porque muitas vezes a mulher ela abdica da sua carreira, da sua independência financeira e acaba sendo obrigada a conviver com um companheiro violento, com um companheiro enfim, acho que violento realmente é a palavra, né? Muitas vezes não tem amparo da família, então a gente escuta muito, né, as pessoas falarem, a mulher aceita, é só se separar. Não é só se separar, Esse né? é um ponto muito importante que você pegou, né, Bia? As pessoas, elas falam muito isso, assim, pegam a vítima e a colocam numa posição em que ela acaba sendo julgada. Então, assim, está sofrendo violência, é só largar, é só separar. Ainda hoje, as mulheres, elas avançaram muito. Então, assim, a gente não está dizendo aqui que não teve muito avanço, teve. Sim, então, sim. Muitas vezes, essa mulher que está sofrendo esse tipo de violência em casa, ela até trabalha, ela até tem a sua renda, mas não é simples, né? Então, não é simples, vou sair de casa e pronto. Por isso que é muito bacana essa questão da Casa da Mulher Brasileira. Exatamente. Porque ele é um projeto, ele é um centro que ele te dá todo um apoio. Então, assim, quando uma mulher ela resolve sair da situação de violência, não é só assim,
Vou sair? Pronto, saí. Tem que ter toda uma sociedade se movimentando, toda uma estrutura se movimentando para conseguir fazer com que essa mulher consiga passar os dias que vêm depois disso. Então, se ela tem filhos, ela pensa muito. As mulheres que têm filhos e que sofrem violência pensam muito. Então, como é que eu vou dar segurança para os meus filhos? Eu vou pegar meus filhos, vou colocar embaixo do braço e vou para onde? Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira, ela dá apoio jurídico, ela dá apoio psicológico, ela dá apoio médico, ela dá... você pode ficar 24 horas, então ela é uma residência ali de emergência para a mulher e para os filhos por 24 horas, porque ela não tem esse objetivo, mas dali ela encaminha para que essas mulheres consigam ter outra vida. Então é muito fácil a sociedade falar isso, né? Tá sofrendo, separa e vai. Isso quando a gente sabe, né, que acontece muito, que essa mulher conseguiu sair de toda essa violência, começou uma vida toda nova e ainda é perseguida por esse homem que vai atrás e faz o quê? Mata essa mulher. Exatamente. Só no primeiro semestre de 2022 foram aqui 699 casos de feminicídio. E para quem ainda tem alguma dúvida, né, feminicídio, gente, é o assassinato motivado simplesmente pelo fato de ser uma mulher. Né? É muito diferente de uma violência, de um assalto, por exemplo, alguma coisa assim. Né? Essas 699 pessoas que morreram no primeiro semestre de 2022 morreram porque eram mulheres. Né? É difícil não se emocionar falando disso, porque todas nós, em algum momento, de alguma forma, ou já sofremos ou conhecemos alguma mulher que sofreu algum tipo de violência, né? E você falou da Casa da Mulher Brasileira, eu achei muito interessante uma das medidas também, que é o reforço das estruturas das delegacias de atendimento à mulher. Por quê, gente? Porque chegar numa delegacia para contar que você está sendo vítima de violência doméstica, às vezes vira uma nova violência, né? A mulher ela é desacreditada, ela é convencida muitas vezes a não fazer nada, a voltar para casa e continuar aceitando essa situação. E nessas medidas anunciadas, uma delas é que haverá doação de 270 viaturas, né, para as patrulhas Maria da Penha. Sim. E aí a gente ficou sabendo hoje que no Piauí isso já começou, né? São viaturas numa cor diferenciada, elas são pintadas acho que de lilás, com policiais femininas que são treinadas para acolher essas mulheres. E isso faz uma diferença muito grande, imensa, né, para esse atendimento. Então seria melhor se a gente não precisasse de nada disso. Mas já que a gente precisa, é ótimo saber que isso está sendo cuidado. É muito importante que essas políticas estejam sendo implantadas. E essa questão das viaturas foi uma coisa que, como você mesma disse, né, a gente soube hoje que estava incluído assim, e imagina, você tá na cidade, e a gente vê muitas filmagens, a gente vê na internet, as pessoas publicam a violência, tem diversas páginas que tratam desses temas, aí você está sendo agredida ou está numa situação ali de emergência, e de repente você viu uma viatura lilás, numa cor diferenciada, você sabe que você tem aquele apoio que você pode contar, porque como a Bia disse, né, a gente gostaria de não precisar disso, mas é muito importante que essas medidas estejam sendo implementadas para a gente ter um pouco mais de segurança. Nós, enquanto mulheres, enquanto mães de mulheres, enquanto tias de mulheres, a gente sabe o quanto essa violência ela vem desde a infância, né? Quantas de nós que estamos aqui, quantas que estão em casa já não sofreram questões de assédio, violência tanto verbal, sexual. Então é tudo muito duro, não é um tema fácil de ser abordado, né? E essas medidas, elas vão auxiliar muito a gente a avançar nesse debate, que é um debate muito importante e muito enriquecedor, que a gente precisa, né? A nossa sociedade tem todas as mulheres, mães, e quando a gente fala de violência, a gente não fala só a mulher, eu aqui mulher, a Tamara, a Bia, mas a gente inclui todas as outras mulheres, né? Então a gente trata de mulher trans, mulher preta, mulher indígena, então é tudo isso, né? Todas as mulheres. Tem uma outra medida que está no meio dessas 25, que é uma medida muito importante também,
e a gente fala dela já já, depois aqui do intervalinho. Olá, nós estamos de volta aqui para esse MB com uma pauta tão importante para a luta das mulheres, né? E antes do intervalo eu falei de uma outra medida muito importante que está dentro dessas 25 ações, que foi a criação do Dia Nacional Marielle Franco contra a Violência Política. Porque a violência política é uma violência que atinge muito a gente quando a gente quer ocupar esses espaços. E é importante que as mulheres busquem os espaços políticos, que elas busquem esse empoderamento. Porque a construção de todas essas pautas, elas só foram possíveis, na verdade, por conta da intervenção das mulheres, por conta da participação das mulheres. Porque a gente sabe, né, no nosso dia a dia, o que a gente sofre, o que a gente precisa. Então, o combate a essa violência é muito importante para que a gente consiga se inserir no meio político, para que a gente consiga trazer mais leis e mais ações que nos ajudem a atingir essa equidade mesmo, né? E a luta da Marielle foi uma coisa muito marcante, né? Porque ela foi assassinada justamente por estar ascendendo politicamente, por estar buscando esses espaços, né? Não só ela, como outras figuras políticas e públicas que a gente tem presenciado, que a gente tem acompanhado nesse último período, né? Somos praticamente metade da população, né? E ainda temos pouca representatividade nos espaços políticos, né? Eu acho que nós já tivemos aí um grande avanço desse novo governo, que são 11 ministérios comandados por mulheres, e uma população tão diversa, né? Ela precisa de governantes diversos também, né? De pessoas que estão ali fazendo as leis, pensando nas políticas públicas que vão melhorar e impactar diretamente no nosso dia a dia. Essas pessoas precisam ser diversas também, né? E a criação desse dia, eu acho ele muito simbólico também, muito importante. Vai ser o dia 14 de março, né? O Dia Nacional Marielle Franco. A gente precisa lembrar que a Marielle ela foi assassinada numa emboscada no Rio de Janeiro. Morreu ela e o seu motorista na época, e ela vinha ganhando visibilidade na mídia, né, pelo combate ali contra as milícias cariocas, e infelizmente teve a vida interrompida dessa maneira tão brutal. Só que a violência política, gente, ela não precisa chegar num extremo, né, como o que aconteceu com a Marielle. A gente tem diversos outros casos que a gente pode citar aqui. Acho que os mais conhecidos, né, são, por exemplo, da Maria do Rosário, que em rede nacional ali teve que ouvir do ex-presidente que ele só não a estupraria porque ela era feia, né? A gente tem o caso mais recente da vereadora Graciele Marques, da cidade de Sinop, no Mato Grosso. Ela também tem sofrido ameaça, né? Ela é a única mulher como vereadora, são 15 homens e só ela como mulher, e ela tem sofrido diversas ameaças, né? A gente pode citar também o caso da Manuela Dávila, deputada do Rio Grande do Sul. Ela, com a sua filha, um bebê, né, de colo, ela levava a filha para as sessões no plenário, né, amamentava ali e tudo mais, e por diversas vezes ela sofreu uma série de violências com uma menina no colo, né? Ela, inclusive, acabou escrevendo livros a respeito disso e fala muito desse assunto. Se a gente quer um país mais igual e mais justo, as mulheres têm que ocupar esse lugar, né? E faz parte das políticas que nos ajudam, que vão ajudar a gente a galgar esse caminho, a alcançar esse caminho, políticas de combate a esse tipo de violência, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui na nossa cola. Uma das questões do Dia Nacional Marielle Franco, né, uma das coisas dessa lei, é que vai colocar como critério de desempate nas licitações do governo a equidade de trabalhadores, homens e mulheres nas empresas, né? Qual de nós nunca escutou numa entrevista de emprego se a gente pretendia engravidar num curto espaço de tempo,
se a gente tinha disponibilidade para mudar de cidade, para mudar de estado, né? E a gente sabe que muitas vezes é preterida aí para os cargos pelo fato de ser mulher e pela simples possibilidade de ser mãe, né? Então, uma medida dessa eu acho que é maravilhosa para combater esse tipo de prática. A diferença que isso faz, né? O quanto a gente consegue avançar nessa questão de discriminação, né? E isso vem desde muito cedo. Imagina, fazendo entrevistas adolescente, os entrevistadores já perguntavam, mas você tem filho? E, em caso de positivo, né, das pessoas que eu conheci que tinham, mas você tem com quem deixar? Se você é recém-casada, já se cria, já se imagina, ser recém-casada, talvez possa estar querendo ter filho em breve. Essa questão da violência política, ela é um termo até meio novo, né? Uma coisa um pouco recente. Aqui no nosso canal tem um programa especial que foi feito só sobre violência política, tem coisas interessantíssimas sobre o assunto. Eu achei muito interessante, a Karen começou falando agora, assim, sobre essa questão, assim, do olhar, né? A da representatividade. Esse nosso ministério é completamente diferente, né? Totalmente. Então, além de você olhar, e nós temos lá, são 11 ministras. 11 ministras, nós podemos falar aqui, a presidenta da Caixa, presidenta do Banco do Brasil, não só as que não são mulheres, são pessoas que representam o povo. Então, a posse do Lula foi algo emocionante, né? Porque as pessoas elas conseguiam se identificar, muito diferente do que o ministério anterior, que basicamente eram homens mais velhos e brancos. Exato. Era basicamente isso. Tem uma frase que me emociona, assim, apesar de eu não ter esse lugar de fala, mas que me emociona muito da Angela Davis, que fala sobre quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Se a gente for pensar num país como o Brasil, o que é o Brasil? A cara do Brasil. Para propaganda, eles adoram usar isso, né? Propaganda emocionante, tem uma mulher negra lá, né? Porque precisa, né? Sim. Vende, né? Sim. Eu fico imaginando o ápice, assim, que seria uma mulher negra presidente do Brasil. Como seria algo assim, a gente chegar num momento assim de conscientização política, de representatividade, seria um olhar totalmente diferente sobre o que as pessoas precisam. Tem outra questão também das medidas aí. Aqui no nosso sindicato, a gente fez algumas campanhas sobre questão da pobreza menstrual. E olha como, assim, não é só uma questão de gênero também, porque são muitas questões, gênero, classe. Nós aqui, acredito, não sei a história de vida de cada uma, mas acredito que nunca temos passado por nada tão grave. Mas, assim, o Brasil é um país que é continental, tem muitas realidades, né? Mas uma a cada 5 meninas já faltou na escola por não ter absorvente. E não é uma coisa que até começar a pesquisar sobre o assunto, que foi pouco tempo, alguns anos atrás, eu podia imaginar. Porque nunca me faltou absorvente. Nunca me faltou absorvente. Sim. Quando eu comecei a menstruar, a minha mãe foi lá, minha avó foi lá, comprou. Olha, você usa assim, faz assim e pronto. Constrangimentos normais, mas é isso. Agora a gente para pensar que uma a cada 5 já faltou na escola, já perdeu aula por causa disso. E aí, Tamara, você vai me permitir aqui, claro. Você comentou, né, sobre o fato do nosso lugar de fala, né? Somos mulheres brancas, a gente Sim. não passou por diversas situações que as mulheres negras passam. Não estou dizendo que as mulheres negras passam pela pobreza menstrual, mas a gente sabe, né, que a maioria da população em situação de vulnerabilidade é a população negra, certo? Gênero, classe, e raça, por que tá eu tô falando isso? Isso nós sabemos. Porque isso, gente, é o exemplo concreto do que a gente está falando aqui de diversidade. Da importância da gente ter as mais diversas pessoas ocupando os lugares de poder, e quando eu falo lugar de poder, é o poder de fazer políticas públicas, políticas sociais, né? De enxergar esse problema. Para mim também, nunca faltou um absorvente. Sim, nós que somos mulheres e temos essa empatia, não nos preocupamos tanto com isso. Imagina um homem
branco, que está no ministério, o ministério do governo anterior, ele vai se preocupar com Claro isso? que Não não. vai. É por isso que a gente fala dessa questão. Precisa de pessoas iguais para se preocuparem. Exatamente. E aí a gente tem, né, dentro desse programa também, alguns editais que prevêem recursos para essas políticas, né, para essa questão da pobreza menstrual. Lembrando também que não atinge apenas mulheres, né, são pessoas que menstruam. Então a gente tem outros gêneros aí na sociedade que também menstruam e que sofrem com isso. Né, a gente precisa desse olhar. Eu estava dando uma olhadinha aqui também, os editais, né, que já foram divulgados com valor são 4 milhões para projetos municipais, né, e mais 1,5 milhão para financiar ações de geração de trabalho e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Por que eu estou falando isso? Já vou emendar aqui. A gente já falou, eu trabalho no Banco do Brasil, Tamara trabalha na Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, né, que têm um papel importantíssimo no fomento da economia do país. Né? Então, quando uma dessas medidas fala que vai ter uma linha de crédito com taxa menor para agricultoras familiares ou empreendedoras, a gente sente também, mais uma vez, de forma prática, a importância da gente ter bancos públicos fortalecidos e realmente trabalhando em prol da sociedade. Sim, e essa questão do fortalecimento dos bancos públicos é um ponto importante, porque a gente tem visto aí que, com a taxa de juros elevada do jeito que está, a população que mais sofre é a população preta, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né? E vocês estavam falando desses programas, o programa da dignidade menstrual, todas as coisas que atingem, né, a questão da violência contra a mulher. E eu queria lembrar que aqui no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, nós tivemos 2 ações que foram muito empoderadoras, foram muito ricas, né, de ações. A gente tem, depois, se uma de vocês quiser comentar, o projeto Basta, Não Irão Nos Calar, né, que é o programa que atende e dá suporte à mulher bancária que sofre a violência doméstica, familiar. E a gente fez uma ação, salvo engano, que eu não tenho certeza se foi ano passado ou não, que foi num bairro do extremo sul de São Paulo. E assim, lá nós temos a população em vulnerabilidade e existem as aldeias indígenas, que fica depois ali de Parelheiros, né, no bairro do Barragem, Parelheiros, assim, bem afastado. E um dos depoimentos, quando a gente pensa nessa questão de pobreza menstrual, foi de uma das chefes da aldeia indígena dali. Você estava também, não estava, tá? Na entrega, e ela falou que quando as meninas menstruavam, elas não tinham como ir para a escola porque elas só tinham folha de bananeira. Então, assim, o sindicato foi lá, a gente fez uma ação muito grande, a gente arrecadou muitos absorventes e agora a gente vê isso também nesse programa, né? Nas 25 ações. E esse outro programa, Basta, Não Irão Nos Calar, contra a violência, é uma coisa que a gente tem conseguido atender muitas bancárias aqui, né? Então, você, bancária, que está nos assistindo, se conhece alguém que é vítima de violência também doméstica, que precisa de um suporte, se você precisa de um suporte, às vezes você não pode contar com quem está ali do seu lado, ou por vergonha, por medo, por receio mesmo, procure a gente. Na nossa página, nas nossas redes, tem o acesso a esse canal e é muito importante, é um suporte muito bacana que a gente tem aqui na casa, né? É um trabalho feito em conjunto com a Defensoria Pública, né, do Estado de São Paulo. Acho que é importante também a gente citar isso. E ele foi lançado um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019, né, que esse projeto foi lançado. E a gente vê que ele vem crescendo, né, assim, ele vem sendo mais utilizado. Porque, infelizmente, gente, nós bancárias também somos vítimas de violência, né? E acho que é um assunto difícil de lidar. Já atendi alguns casos, infelizmente, que as pessoas têm muita vergonha, né, de
enfim, de falar o que sofreram, né, de assumir isso, mas aqui vocês vão encontrar um acolhimento, se for necessário, né, e toda uma orientação do que fazer num caso de violência doméstica nesse caso, tá, gente? Também tem o projeto Basta, a gente fala pouco, mas ele também atende pessoas que sofrem racismo, não é somente violência doméstica, a gente fala muito pouco disso. É muito mais amplo, né? A violência assim, contra a mulher é uma coisa que precisa ser muito abordada, e saibam que aqui vocês também têm esse suporte para o que precisarem, né? Fazendo um apanhado de tudo que a gente fez nesse programa, que eu acho que foi muito, muito, muito bacana aqui tudo que a gente falou, e vale a pena a gente compartilhar, porque às vezes a gente não está passando por uma situação, mas outra pessoa está, e a gente precisa esclarecer esse tipo de coisa, né? Eu queria pedir e deixar um recado para vocês. Entrem nas nossas redes sociais, sigam as páginas do sindicato e estejam informados também, estejam informadas sobre esse suporte que a gente tem, né? Você bancária, que não é sindicalizada ainda, que quer ficar sócia do sindicato, porque isso fortalece a nossa luta. Como a gente mencionou aqui, né? Foram as mulheres nesses espaços de poder que permitiram essas conquistas e o avanço dessas 25 pautas que foram lançadas agora. Então, a gente fortalecer o sindicato que defende as mulheres trabalhadoras, que defende os trabalhadores, que vai nessa linha, tem um olhar social também, não só para a mulher bancária, mas também para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Isso fortalece ainda mais a nossa entidade e faz com que a gente consiga avançar nessas pautas, porque essas 25 ações foram uma conquista muito importante, foi um avanço muito grande, mas a gente sabe no dia a dia o quanto a gente ainda tem para conquistar e para avançar, né? Isso é algo, assim, só para concluir, que eu acho que é muito importante, assim, o nosso sindicato, a gente fala muito, tem muito orgulho de ser um sindicato cidadão, né? Sim. Ele atua muito aonde percebe que tem falta, né? Então, a gente fez essas ações aí, tem esse projeto Basta, a gente fez as ações de doações, tudo, mas o nosso objetivo é que essas coisas não sejam necessárias. Sim. É que a gente possa fazer outra parte. Se isso todas essas medidas se tornam política de Estado, né, nem de governo, se o Estado ele cumprir o papel dele perante a sociedade, isso não é necessário. Então a gente faz porque a sociedade não está fazendo. A gente tem que entrar com a questão da caridade, de fazer campanha de arrecadação de absorvente, porque o Estado não cumpre. Tarcísio vetou o PL de distribuição de absorvente na rede pública. Então, o nosso objetivo qual que é? Que não seja necessário isso. Mas enquanto é necessário, nós estamos aí há 100 anos e vamos estar mais quanto for necessário. É exatamente isso mesmo, Tamara. E você que nos acompanhou, que acompanhou esse MB, nos sigam nas redes sociais, entra lá no @spbancários. Você que não é sócio ainda, se sindicalize, fortaleça o seu sindicato, porque ocupando esses espaços é que a gente consegue ter esses avanços, né? Eu vou deixando o meu boa noite aqui para vocês, agradecer por estarem assistindo aqui com a gente e passo a palavra para as meninas para darem um tchau também a vocês. Boa noite, obrigada por essa oportunidade da gente tratar desses assuntos, né? Que são assuntos tão delicados e tão caros para nós, né? E para a nossa sociedade. Espero que a gente se veja em breve em outros momentos bancários. Obrigada por quem esteve aqui com a gente. Nós nos vemos e não esqueçam que o sindicato somos nós, os bancários, então vem com a gente. Boa noite, pessoal.